Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Olá para você que está assistindo essa aula posteriormente, de forma remota. Muito bem, comecei aqui a nossa gravação. Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo com a gravação, já comecei a nossa apresentação também. Hoje a gente vai falar, né? A gente vai continuar falando ali um pouquinho sobre música, mais especificamente sobre música popular brasileira, nossa querida MPB. Mas a gente vai ver a música popular brasileira num lugar mais macro também, né? Que compreende ali outros gêneros artísticos. E a gente vai ver um pouquinho da música sertaneja, que é uma música também que representa muito a nossa música popular brasileira. Para quem caiu de paraquedas e está chegando agora, só para me apresentar, eu sou a professora Andresa e sou professora aqui do curso de licenciatura em artes. Então, vamos começar aqui falando, né, sobre a nossa música popular brasileira. Então, quando a gente fala música popular brasileira, nosso cérebro ele quer abreviar isso, né, para nossa querida, para nossa famosa MPB. Mas antes da gente chegar na MPB, é preciso entender que a música popular brasileira ela é um conjunto de manifestações culturais brasileiras. E assim como a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte, a música popular brasileira ela vai ter influências que são influências nossas, né? Que são as nossas matrizes, que são as nossas raízes. Então, a música popular brasileira é compreendida como esse lugar macro, que é esse conjunto de manifestações indígenas, africanas e europeias, porque essas matrizes, né, indígenas, africanas e europeias, fazem parte da nossa história, fazem parte da construção do nosso país, né? Faz parte ali da construção da América Latina de forma geral. Então faz muito parte da construção da história do Brasil. Indígenas porque são os nossos povos originários. Antes da colonização, as tribos indígenas já viviam aqui no Brasil. Africanas porque ali um pouco mais de 500 anos de história que o nosso Brasil tem, mais da metade foi sobre um regime escravagista. Então, quando as pessoas pretas africanas foram trazidas para trabalhar aqui no nosso Brasil, né, a partir da mão de obra escravizada, trouxeram também ali, veio junto com essa escravização, tentando achar alguns termos corretos, assim, para a gente fazer jus à história também, né? Porque não é como se as pessoas pretas escravizadas tivessem trazido a cultura, a culinária delas, porque, ai, que gostoso, vamos levar. Não, infelizmente, essa colonização, o homem branco roubou também, além da liberdade das pessoas pretas escravizadas, também roubou a sua cultura, a sua arte, a sua culinária. Então, muitas das manifestações brasileiras presentes na arte, na música, na nossa cultura de forma geral, são resquícios ali, influências africanas também, de rituais africanos, de religiões africanas, da culinária africana, né? Nossa história foi muito moldada a partir também das influências africanas aqui no nosso país, né? Como eu disse, de um pouquinho mais de 500 anos aí de história oficial do nosso Brasil, mais da metade foi sobre um regime de mão de obra escravizada. E claro que por conta da nossa colonização ser europeia, né, nós fomos colonizados pelos portugueses, a gente tem muita influência também europeia dentro da nossa arte, da nossa cultura, da nossa vestimenta, da nossa culinária. Por isso que a gente diz que o Brasil tem essas grandes influências, matrizes, né? Essas três grandes raízes culturais. A europeia, por conta da colonização, a africana, por conta da economia baseada, né, na mão de obra escravizada, e na indígena, que eram os povos originários que aqui moravam no Brasil antes da colonização. E para além, né, dessas influências, dessas matrizes, quando a gente fala de música popular brasileira, a gente fala de um conjunto que reúne os gêneros musicais que tem a cara do Brasil,
que tem muito ali da nossa história, da nossa cultura, gêneros musicais, portanto, que mesmo que tenham influências estrangeiras, foram muito erguidas em solo brasileiro, né? Foram muito pensados a partir da gente, do nosso povo, da nossa cultura. Então, só para citar alguns, a gente poderia falar do gênero do choro ou do chorinho, da bossa nova, da tropicália, da jovem guarda e também, inclusive, da MPB. Então, dentro desse conjunto macro, que é a música popular brasileira, a gente vai ter um gênero musical específico que a gente chama de MPB, né? Que ali significa também música popular brasileira, mas quando a gente usa a sigla MPB, a gente está falando de um gênero musical que faz referência a toda uma produção nacional que foi desenvolvida na década de 60, 70 aqui no Brasil, que é um movimento cultural muito de combate à ditadura. Então a MPB ela vai ser conhecida como músicas de protesto, aquelas músicas de encarar mesmo a ditadura, de protestar contra a ditadura, de dar a sua opinião sobre aquele momento político que o Brasil estava passando na década de 60, 70. E a gente vai ver um pouquinho desses gêneros na nossa aula de hoje para a gente entender essas manifestações culturais todas, né, através da música, que dão a cara para o nosso país, que representam ali o nosso país. Então, falar um pouquinho do choro ou do chorinho, que talvez seja o gênero mais distante, né, da nossa contemporaneidade, mais distante da gente. Então, para a gente conhecer um pouquinho ali do choro, né, a gente tem o surgimento desse gênero musical por volta do século XIX, lá no Rio de Janeiro, e o choro ele vai ganhar bastante expressão, vai ganhar essa expressão nacional muito forte, e inclusive ele vai se tornar quase que um símbolo da cultura brasileira, principalmente, né, no século XIX, mais para o fim do século XIX. Em 1870, existia um grupo musical, né, que reunia vários músicos, e o grupo se chamava ali Choro do Calado, porque era um grupo que tinha à frente, né, o Joaquim Calado Júnior, que era um exímio flautista, e ele vai estar à frente desse grupo que chamava Choro do Calado, que era um grupo de choro, que os músicos tocavam essa música que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Então, muitos estudiosos trazem o Joaquim Calado como o pai do choro e trazem ali, né, esse Choro do Calado, fazendo referência a esse grupo, como um dos primórdios do choro, do chorinho aqui no Brasil. E por que esse nome choro, né? Choro, chorinho, da onde vem esse nome? Muito possivelmente o nome choro, ele deriva ali de uma maneira mais melancólica, de uma maneira mais chorosa, portanto, de se tocar algumas músicas estrangeiras que lá no final do século XIX estavam chegando aqui no Brasil. Então, quando o público ia ouvir os artistas tocando, eles começavam a falar: aquela música para fazer a gente chorar, aquelas músicas que dá vontade de chorar. Então, ficou essa ideia de choro ou chorinho. Mas nós temos outras variantes dessa história também, né? Outras possíveis origens para o nome choro. Por exemplo, era um nome que se dava ali a uma reunião, a uma festa que as pessoas escravizadas faziam nas fazendas. Então, pode ser que tenha vindo também deste lugar. E tem uma outra variação que diz que o nome choro ali tem uma ligação a todo um grupo musical, né, ali da época do Brasil colonial, que se chamava Choromeleiros, que eram grupos, né, afro-brasileiros que se apresentavam na frente das igrejas lá no período ainda do Brasil colonial. Então, essas pessoas, esses músicos se apresentavam na frente da igreja, tinha toda uma denominação ali de choromeleiros, que já fazia referência, né, a esse baile das pessoas escravizadas nas fazendas. Então, pode ter vindo aí de alguma dessas origens. A mais comum da gente falar, da gente ler, é que se remetia ali a um estilo de música mais melancólico, né, uma forma mais melancólica, assim, mais calma, mais tranquila também. Eu não gosto muito de falar uma forma mais triste,
porque tem gente que escuta uma música triste e não sente essa tristeza, né? Então vai mais da nossa interpretação. Mas era uma forma mais calma, mais melancólica de se tocar músicas estrangeiras. Então essa origem, ela é a derivação mais aceita ali da origem do nome choro. E um dos maiores artistas que a gente tem no Brasil é o Pixinguinha. Ele foi um dos maiores autores de choros que a gente tem na música popular brasileira, um dos maiores compositores também. Ele tocava saxofone de uma forma belíssima também. E ele foi tão importante ali para o gênero choro, foi tão importante para a música popular brasileira, que o Dia Nacional do Choro é comemorado no dia 22 de abril, que é aniversário de Pixinguinha. E também uma forma de homenagear esse grande artista. Como a gente tem esse probleminha com a transmissão de vídeos, eu vou falar um pouquinho de 3, 4 gêneros, depois eu mostro um pouquinho o vídeo para vocês, para a gente não ficar caindo muito aqui os slides e tudo mais. Uma curiosidade muito legal também, que eu gosto sempre quando eu vou falar sobre o choro, é trazer aqui para a gente a nossa maestrina, né, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher musicista no meio do monte de homens, ali no início da nossa música popular brasileira. Vai ficar muito conhecida pelas suas marchinhas de carnaval. Ela era uma exímia pianista também, ela tocava um piano assim majestosamente. Em das marchinhas de carnavais aí mais conhecidas, tocadas até os dias de hoje, é o Abre Alas, naquela música Abre Alas que eu quero passar, que é da Chiquinha Gonzaga. E tamanha foi a sua importância para a música popular brasileira, tamanha foi o seu pioneirismo, que a Chiquinha Gonzaga, né, reconhecida através de uma lei que eu trago aqui para vocês, uma lei federal número 12.624, e essa lei vai trazer para a gente o Dia da Música Popular Brasileira, que se comemora no dia 17 de outubro, que é o aniversário da Chiquinha Gonzaga, ó, daqui 2 dias, né? 3 dias ali, sexta-feira, então se comemora o Dia da Música Popular Brasileira, que também é aniversário da maestrina Chiquinha Gonzaga. Um outro estilo, um outro gênero musical que fez muito sucesso no Brasil, principalmente com essa ideia de tentar trazer uma brasilidade. Tinha muitas, tanto o choro, as marchinhas de carnaval também, até chegar na bossa nova, a gente ainda tinha muitas influências norte-americanas, como a soul music, como jazz, né, como músicas que estavam em vigor em outros lugares, mas a gente começa a dar o nosso toque, a gente começa a dar a nossa cara para esses gêneros musicais. E um gênero que teve essas influências, né, outras assim, americanas, na América do Norte, foi a bossa nova, mas que a gente transforma ela num gênero extremamente nacional. A bossa nova, ela foi, portanto, né, um dos gêneros musicais brasileiros ali da década de 50, desculpa, que teve influência no sambinha carioca, que teve influência no jazz norte-americano, então em trazer instrumentos um pouco mais sofisticados para a música, né? Como saxofone, flauta, esses instrumentos um pouco mais sofisticados. Inclusive, a bossa nova, ela reunia muita galera jovem ali de uma classe média que procurava algum gênero musical que falasse de Brasil. E encontraram nesse estilo da bossa nova essa possibilidade. Então a gente vai ter alguns artistas que vão ser mundialmente reconhecidos por conta desse feito da bossa nova, né? Quando a gente fala de bossa nova, talvez a gente demore um pouco para fazer algumas relações, mas a gente está falando de Garota de Ipanema, a gente está falando de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, e a bossa nova ela vai surgir ali em 1958, né? O seu primeiro disco lançado no mundo, reconhecido como um disco de bossa nova, vai ser da Elizabeth Cardoso, que se chamava Canção do Amor Demais.
E nesse disco reunia músicas do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, até do violonista João Gilberto, que é um dos maiores violonistas da música popular brasileira, trabalhou com os maiores nomes da música popular brasileira também. E um ano depois, o João Gilberto ele vai lançar o seu próprio disco, que é o Chega de Saudade, que também vai contar com músicas de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. E é nesse disco, né, Chega de Saudade, que a bossa nova vai se consolidar de fato como um estilo musical que fala muito de Brasil. E da onde vem esse nome, bossa nova? Lá na década de 30, né, 20 anos atrás, do surgimento da bossa nova, Noel Rosa escreveu uma música que se chamava Coisas Nossas. Em algum momento da música, o Noel dizia: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Então, isso se tornou uma expressão, né, uma gíria que era utilizada para fazer referência ali ao nosso jeito de fazer as coisas, ao jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Então, esse termo bossa nova sugere que os artistas estão cantando e compondo à sua maneira, de um jeito novo de ver o Brasil, um jeito novo de ver a música popular brasileira. Antes de eu ir para a Jovem Guarda, só para complementar, né? A bossa nova ela se caracteriza também pelo tom de voz coloquial, com palavras, com histórias, com contos ali do nosso cotidiano. É aquela música que o cantor parece que está falando com a gente, sabe? Coloquialmente, assim. Não tem aquelas vozes muito exageradas. Ele vai cantando como se estivesse contando uma história e essa forma mais melodiosa, mais suave da música também é uma grande característica da bossa nova. E daí a gente vai caminhando ali para a juventude da década de 60, né? E não tem como falar da juventude sem falar da Jovem Guarda. A Jovem Guarda, encabeçada ali por Erasmo Carlos, por Roberto Carlos, vai trazer para a gente as temáticas comuns do universo jovem. Muitas vezes até do sonho de consumo, né? Então vai falar de carros, que eram o sonho ali da juventude da década de 60, vai influenciar muito na moda, no comportamento e nos hábitos, no choque de valores entre a tradição e a juventude. Vai falar bastante sobre namorada, sobre relacionamentos amorosos. E uma das características da Jovem Guarda é que essa galera pegava uma música que fazia muito sucesso na gringa e transformava ela numa música brasileira, né? Quase como uma paródia dessas músicas. A gente vai ter o Calhambeque, por exemplo, do Roberto Carlos, que é uma versão brasileira da música Road Rog, não sei como se pronuncia ao certo. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, também uma versão de uma música italiana de Gianni Morandi. Então a gente vai ter essa galera da Jovem Guarda transformando em música brasileira músicas que faziam muito sucessos nas gringas. E claro que não só, eles também compunham as suas músicas autorais, eles também tinham esse trabalho de composição, não ficava só em cima de fazer paródias, não. Ah, tá. Antes de entrar na MPB, que é um gênero que a gente vai ficar um pouquinho mais, eu gostaria de mostrar para vocês algumas dessas canções que a gente viu, começando, né, lá desde o nosso chorinho até chegar em outras canções da nossa Jovem Guarda. Muito bem, deixa eu ver aqui. Então, começando, né, com essa música mais estilo de roda de choro que a gente tem até os dias de hoje. Com o passar do tempo, esse estilo de música, eles foram ficando também mais animados, mais festivos, né? Sai daquele lugar de música para se fazer apenas música para se fazer chorar e vem para um lugar de música mais animada também, mais festiva.
E a gente tem também a nossa maestrina Chiquinha Gonzaga, com as suas marchinhas de carnaval. Eu acho que a marchinha de carnaval mais famosa de todos os tempos é o Abre Alas. Eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim. Muito bem. A internet não está colaborando muito, como sempre. Deixa eu ver agora o que quero mostrar. Aí a gente vai ter também a galera ali da Bossa Nova, né? Uma das mais famosas, das músicas mais famosas, mais conhecidas, vai ser Garota de Ipanema, ali de Tom Jobim. Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Muito bem, deu para a gente reconhecer. Essa é uma das músicas mais famosas que a gente tem. E a gente tem também a galera da Jovem Guarda, daí já são músicas mais animadas, que fala do cotidiano, que fala da namorada, do jovem, do carro. O Calhambeque, né? Meu Calhambeque, do Roberto Carlos, é uma das músicas mais famosas da Jovem Guarda e foi inspirada nesta música aqui. Have you ever been driving down the road and come upon a fella who was just poking along, straddling the white line, and when you try to pass him, he'd speed up? Well, round here we call this fella a road. Vou voltar, ver se carrega mais fácil. Vai de uma... Have you ever been driving down the road and come upon a fella who was just poking along, straddling the white line? And when you try to pass him, he'd speed up? Passar para frente para a gente ouvir a música. Well, his lights are road hog, beep beep, do 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 road hog, beep beep do do do. Now when we... Aí a gente tem, né, a versão do Roberto Carlos. Passar também um pouquinho para frente. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Até a parte, né, que na música original o cantor ali fala um pouquinho, conta uma história, o Roberto Carlos também traz para sua versão brasileira.
Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante, mora. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Cadillac, bip, bip. Quero buzinar o... Quando a Jovem Guarda surgiu, a gente teve um estrondo na música popular brasileira, porque, né, como eu já comentei, encabeçada ali pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos, a Jovem Guarda era um programa de televisão com auditório e tudo mais, então é um programa que trazia muito as músicas jovens, assim, né, e faziam jovens muito diferente dos dias de hoje. Talvez a gente não consiga ter essa dimensão, mas houve um momento em que os programas de auditório, os programas de televisão, eles tinham muita audiência. Hoje em dia, às vezes a gente fica, mas programa de televisão nem era tanto assim, mas era, de fato, o entretenimento que os jovens tinham. Então, imagina o estrondo que não foi essas músicas do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos também, como Festa de Arromba, quando eles surgem com essas músicas e apresentam essas músicas em programas de TV, com auditório, em programas de TV que chegavam nos lares da maior parte do nosso país, não só nas televisões, né? Chegavam nos rádios também, nas rádios. Então, a galera mais jovem escutavam essas músicas o tempo todo, escutava essas músicas dia e noite. E falando agora desse gênero que é MPB, né, que leva a sigla ali de música popular brasileira, mas quando a gente fala de MPB, a gente fala de um gênero musical bem específico, que vai surgir durante a ditadura cívico-militar que aconteceu no Brasil de 64 a 85. A MPB ela vai surgir como uma opção, um novo estilo musical que vem logo após a bossa nova. Então, a gente tem a bossa nova, a gente tem a Jovem Guarda, mas a galera da bossa, que gostava muito da música da bossa nova, tinha até uma rivalidade ali com a galera da Jovem Guarda, né? Porque a galera da Jovem Guarda eram jovens, mais descolados e tudo mais, e a galera da bossa nova eram jovens mais cabeça, mais elite. Então, a MPB ela surge como um novo estilo musical ali, que vem para seguir os caminhos traçados pela bossa nova. No entanto, que muitos artistas que a gente poderia citar têm um pezinho na bossa nova, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, que são exímios artistas da música popular brasileira, Chico Buarque também, que são grandes referências da MPB. Muitas músicas são inspiradas, influenciadas completamente pela bossa nova. E quando a gente fala de ditadura cívico-militar no Brasil, de MPB, não vou me delongar muito nas questões históricas, né? Porque, enfim, não sou professora de história também, mas é interessante a gente pensar que a música propriamente dita, né, MPB, era um dos principais instrumentos de contestação à ditadura cívico-militar aqui no Brasil. Então, a música ela era um instrumento político, ela era utilizada para contestar. No entanto, que muitos artistas da própria MPB foram exilados, tiveram que sair do país, foram pegos, foram torturados, foram perseguidos ali pela ditadura. Dentro do contexto histórico, né, desse gênero musical, o país, né, o nosso Brasil, conhecia a MPB como a música da universidade. Por quê? Porque a MPB atingia principalmente os estudantes universitários. Então, aquela galera mais intelectual que ia para a universidade, depois saía tomar uma cerveja para um barzinho, alguma coisa assim, era essa galera que a MPB conquistava.
E ela conquistava por algumas características, então tinha uma suavidade no tom de voz, eram músicas que falavam muito sobre regiões específicas do nosso Brasil, então trazia ali um regionalismo também muito forte, o que fazia muitas pessoas se identificarem com esse estilo de música. E na década de 60, a gente vai começar a ter nas televisões, assim como foi com a Jovem Guarda, os festivais de música brasileira, festivais nacionais e internacionais. Então, muitos artistas, como Elis Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque, Edu Lobo, eles foram lançados para o Brasil, né? Foram estrelados ali a partir desses programas que apresentavam esses festivais de música, que eram festivais competitivos, então tinha um ganhador ali. Então, muito o sucesso da MPB também se deve muito a esses festivais de música, porque esses artistas iam na televisão, se apresentavam, depois a galera começava a ligar na rádio pedindo para tocar a música desses artistas. E isso fez com que a MPB, a Jovem Guarda, fosse um sucesso dentro da galera jovem. Tinha ali essa certa rivalidade, mas rivalidade mais entre os ouvintes, os fãs, do que entre os artistas de fato, né? E um dos grandes marcos da MPB dentro desses festivais que aconteciam, que eram transmitidos pelos televisores, foi a interpretação da música Arrastão. É uma música de Vinícius de Moraes e do Edu Lobo, né? Tem a harmonia ali, o toque do Vinícius de Moraes, e tem a letra de Edu Lobo, se não me engano. E essa música Arrastão, ela foi interpretada no primeiro Festival da Música Brasileira, que aconteceu em 65, na TV Excelsior, que nem existe mais, por Elis Regina, né? E não só foi interpretada ali, como Elis Regina ganhou a competição naquela noite, e a gente tem esse marco de muito sucesso da MPB. A MPB já chega com os dois pés na porta quando ganha o Festival de Música Brasileira. Foi um grande sucesso. Todo mundo fica conhecendo quem é Elis Regina, fica pedindo mais esse tipo, né, de música para se tocar. A gente vai ter outras músicas que também participaram dos festivais, como Disparada, de Geraldo Vandré, a Banda, de Chico Buarque, que também são músicas assim consideradas essências, né? Essências e essenciais nessa transição do que a gente comentou agora há pouco, da nossa querida Bossa Nova para nossa nova querida MPB, ali na música também. E se a gente faz um cálculo ali histórico, né? 65, o Brasil já estava há um ano com uma ditadura se instaurando no nosso país. E o pior de tudo, no sentido de censura, vai acontecer em 68, que é quando a gente começa a ter os atos institucionais, número 1, número 2, número 3, número 4, e quando chega no ato institucional número 5, o famoso AI-5, em 68, vai ser um dos maiores momentos de censuras no nosso país. Censuras públicas e censuras políticas. Então, o AI-5 trazia ali que nenhum artista poderia se posicionar politicamente, publicamente. Então, não poderia mais falar sobre política em peças de teatro, em danças, em músicas, em nada. E o que é falar sobre política? O que eles entendiam que era falar sobre política. Não é necessariamente levantar uma bandeira sobre partidos ou algo assim. Nessa ideia de partidos nem era tão forte naquela época como a gente tem essa polarização nos dias de hoje. Mas se se a censura entendesse que você fala, nesse país a gente passa fome, entendesse isso como uma manifestação política, eles tinham o poder de ir lá e censurar a sua música. Então é um momento que muitos artistas são censurados, muitas peças de teatro são censuradas também. A gente tem casos, por exemplo, no Teatro Oficina, que a censura, né, os policiais entraram no meio de uma apresentação, parando tudo, levando o diretor, que era o Zé Celso, para ser torturado, para ser preso. É nesse momento que vai ser criado ali a DCDP, que é a Divisão de Censura de Diversões Públicas. Então, era um departamento, né, por onde se passava toda e qualquer produção cultural realizada no país. Então, antes de um artista lançar uma música, apresentar na rádio, na televisão, enfim, lançar ela,
precisava passar por essa divisão ali de censura. Então, peças de teatro, mesma coisa. Muitos artistas relatam que uma peça de teatro ia lá com 80 páginas, voltava com 30, voltava com 25, porque o restante tinha sido tudo cortado. E isso aconteceu muito, muito, muito na música também, principalmente dessa galera da MPB. E que os artistas da MPB precisaram fazer para tentar ali driblar essa censura? Utilizar metáforas. Por isso que muitas músicas da MPB, principalmente, elas são expressas através de metáforas, né? Os artistas utilizavam ali metáforas, símbolos, simbologias, né? Falavam uma coisa querendo dizer outra. Gilberto Gil, Chico Buarque foram mestres em fazer isso. Um dos maiores exemplos que a gente tem é a música Cálice ali, né? Dos dois artistas, dos dois músicos. E a gente precisa entender, né? Não vou entrar em questões políticas, mas que a gente fala, quando a gente fala, ai, mas não podia mesmo, não é legal mesmo um artista ficar se expressando publicamente. Não era só sobre isso, era qualquer manifestação que não concordasse com o governo vigente, que questionasse qualquer coisa, que questionasse a fome, que questionasse a autoridade, enfim, que questionasse tudo, poderia e era considerada subversiva. E sendo subversiva, era sujeita a punições. E daí a gente está falando de exílio, a gente está falando de tortura, né? Porque além da censura ali no trabalho artístico, de ter uma música censurada, de ter uma peça teatral censurada, geralmente esses artistas eles eram submetidos à tortura, à prisão, a exílio. Em alguns casos, a gente vê até a morte, que a gente descobriu só anos depois, né? E tudo isso em nome do que essa galera chamava de ordem nacional. Então, muitos artistas foram perseguidos, foram mortos, foram censurados em nome do que os políticos chamavam de ordem nacional. A gente precisa manter a ordem no nosso país. E lembrando, né, que ordem era concordar com eles, não necessariamente manter a ordem, mas era concordar com o poder vigente, né? E talvez a gente não tenha muito essa dimensão, porque hoje a gente grita, se a gente não tô aqui falando de direita ou de esquerda, não é sobre isso. É sobre, tipo, pô, não gosto de fulano, eu grito, fora fulano, fora ciclano. E ninguém me prende por conta disso. A gente vive numa democracia, né? Eu posso me expressar politicamente, eu posso falar se eu concordo ou se eu não concordo com o governo atual. E na ditadura, nem para um lado nem para o outro, simplesmente não podia falar sobre. E em 69, por conta do AI-5, que aconteceu no ano anterior, muitos artistas da música brasileira, citando aqui 3 dos maiores deles, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, alguns passaram aqui por torturas no nosso país, mas a sua maioria tiveram que ser exilados no exterior. Foram para a América Latina, de forma geral, foram para a Europa, né? Porque eles corriam riscos de vida aqui no seu próprio país. E daí, quando eles saem do país, né, é considerado meio que um fim dessa fase da MPB. Embora, né, esses artistas continuem até hoje fazendo show, celebrando ainda a sua arte, sua cultura, a arte brasileira, a cultura brasileira. E aqui, só para a gente entender um pouquinho, né, como aconteciam essas metáforas, como essas músicas apareciam para as pessoas, mesmo passando pelas censura. A gente tem, né, para não dizer que não falei das flores, uma das maiores músicas. Essa música do Geraldo Vandré se transformou em um hino contra a ditadura em todos os lugares, para se manifestar contra a ditadura, contra o regime militar, se utilizava essa música, né? Então, aqui alguns trechos dela, né? A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis eles ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, eram músicas muito contundentes, muito precisas também para se falar da ditadura. E uma das maiores nessa ideia de utilizar metáforas vai ser a música Cálice, do Chico Buarque com Gilberto Gil, que foi gravada Chico Buarque e Milton Nascimento.
Trouxe aqui para vocês também, para a gente ver um trechinho dela. Também é uma música belíssima. A gente não vai ver ela inteira, a gente vai ver só um trechinho, para a gente entender principalmente como aconteciam as metáforas na nossa MPB. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta. Então, só para a gente entender, né, esse trechinho, eles ficam repetindo: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Quase como numa oração mesmo, né? Quando começa ali com o pai, remete a esse lugar da oração. Não necessariamente é o pai e filho, né? A gente está falando de um lugar religioso, de súplica. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, quando eles utilizam cálice, vinho na mesma fala, dá a impressão para a gente que é o cálice de se tomar vinho. Mas quando a gente entende o conceito da música, né, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, é como se eles estivessem pedindo: afasta de mim esse silêncio, afasta de mim essa censura, afasta de mim esse não poder falar sobre o que eu quero. Então, é cálice de silêncio também, pode ser interpretado como esse cálice de silêncio. Então, tipo, pai, afasta de mim essa ideia de que eu tenho que ficar em silêncio. Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim Ih, travou um pouquinho. esse cálice. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. pai, Enfim, a música tem estrofes também que seguem nessa mesma ideia das metáforas, desse pedido, né, de socorro pelo fim da ditadura também. Tem partes que fala sobre tudo bem, eu posso fazer silêncio, mas quem que consegue silenciar essa dor que eu sinto no peito? Então, é uma música muito bonita que daria para a gente trabalhar ela de diversas formas, assim, só a partir dessa ideia de metáfora que tem nela. Já fica aí de dica para quando alguém quiser fazer um TCC, quando chegar na disciplina do TCC, possibilidades ali de trabalhar, de analisar a música também. Muito bem, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe um pouquinho sobre a história do sertanejo. Eu acho que o sertanejo é muito mais próximo da gente, muito por conta do sertanejo universitário e tudo mais. Mas é legal a gente conhecer um pouco as raízes, um pouco a história desse gênero que faz tanto parte do nosso dia a dia, faz tanta parte, né, da nossa vida como brasileiros. A música sertaneja, ela é também muito conhecida como a música de viola. Então, ela vai ter justamente origem nas tradições da viola e nas tradições dos sertões. Por isso, música sertaneja, aquela música que vem do sertão, ou moda de viola, né? Aquela música tocada na viola. Viola é um instrumento que chegou para a gente através da colonização. Então, chegou aqui nas Américas trazidas pelos portugueses, né? Lembram lá das influências indígenas, africanas e europeias? Então, chega para a gente através da nossa colonização europeia, portuguesa. E aqui no Brasil, a gente se apropria muito desse instrumento musical, principalmente nas fazendas, principalmente nos sertões.
Então, em muitos momentos, né, vem daquela imagem, daquela ilustração da família se reunindo no fim da tarde, numa roda de conversa, em que os adultos iam contar os causos, iam contar os acontecimentos, fosse da roça, fosse da colheita, da plantação, e geralmente tinha alguém que acompanhava esses causos ali na viola. Então, a partir dessas histórias contadas, vai surgindo a música de viola, vai surgindo a música sertaneja. Por conta disso, a música sertaneja vai ser muito uma cultura regional, né? Em diversos lugares, em diversas regiões, ela vai ser diferente, ela vai ter características diferentes. Então, a música sertaneja cantada em cada região do nosso país vai desenvolver o seu estilo próprio, porque diz respeito aos causos, né? Os casos contados, as histórias contadas pelos moradores daquelas regiões também. E a partir muito das influências de outras manifestações culturais regionais. Por exemplo, no Centro-Oeste, a música sertaneja, a música de viola, vai ter muita influência das danças que aconteciam nessa região, como a catira, que é uma dança também muito conhecida como... Ai, qual que é a palavra? Uma música quase... é como se fosse rural, mas não é rural, mas também é uma música mais sertaneja, uma música mais simples, uma dança ali do homem de campo e tudo mais. No Nordeste, a gente vai ter uma música sertaneja que vai misturar elementos do baião, do chachado, que vai deixar uma música, né, um pouco mais ritmada. Então vai deixar uma música, um sertanejo um pouco mais festivo, um pouco mais alegre. De forma geral, quando a gente fala de música sertaneja, a gente fala de música caipira. Caipira é a palavra que eu tinha esquecido, só voltando aqui. Então, a catira ou catererê é uma dança muito caipira também, que acontece nas fazendas, nesse ambiente mais do campo, que influencia muito a música sertaneja aqui do Centro-Oeste. E durante muito tempo, antes de receber esse nome, né, música sertaneja, que é o que a gente conhece mais nos dias de hoje, a música sertaneja era chamada de música caipira, que era justamente a música que retratava o Brasil caipira, que retratava o Brasil rural. E ela surge muito a partir ali do canto e do acompanhamento da viola, né? Então, dessa ideia de, em vez de contar uma história, eu vou cantar ela para vocês, eu vou cantar o que aconteceu comigo, eu vou cantar uma história. Por isso é muito comum, principalmente no que hoje a gente chama de sertanejo raiz, naquele sertanejo mais antigo, a gente escutar histórias. Se a gente pega Chico Mineiro, por exemplo, que é uma das maiores músicas mais conhecidas, a gente acompanha uma história sendo contada na música. Não é só versos poéticos e vai para o refrão, versos poéticos e vai para o refrão. Tem uma historinha com começo, meio e fim, porque vem justamente dessas histórias, desses causos contados ali e acompanhados através da viola. E mais tarde vão entrar outros instrumentos também na música caipira, o violão, a sanfona. Em 1929, a gente vai ter o empresário Cornélio Pires, também era compositor, e ele vai apostar tanto no sucesso comercial dessa música caipira. Ele escuta esses casos, né, cantados e acompanhados ali com uma viola, e ele vê nisso uma possibilidade comercial, uma possibilidade de venda. Então ele vê, né, um sucesso ali nesse estilo de música e ele começa a bancar as primeiras gravações a partir dos temas caipiras e sertanejos e disparar isso para os rádios. Então, uma das primeiras músicas que a gente vai ter ali, empresariada por Cornélio Pires, vai ser Jorginho do Sertão, uma música da dupla Mariano e Caçula. Novamente, eu vou falar um pouquinho dos temas, depois eu mostro para a gente algumas referências. E, evidentemente, né, assim como a história da humanidade, tudo aquilo que é novo acaba trazendo um certo tipo de preconceito, e quando fica velho, a gente já joga um preconceito também em cima das coisas mais antigas. Quando a música sertaneja, a música caipira, de fato surge, né, com o advento ali do rádio, essa música caipira, ela começa a chegar em vários lugares do Brasil. E ela vai ter um boom, principalmente em cidades grandes, que se escutavam muito as rádios, como no Rio de Janeiro. E o que acontece?
À medida que o nosso país ele ia se industrializando, ele ia se expandindo, né? A gente tinha uma maior ampliação ali dos espaços rurais, então a gente tinha esse êxodo rural, e a música caipira ela vai começar a se espalhar também por todo o território brasileiro. A cultura caipira, a cultura rural, começa a se espalhar por todo o território brasileiro. As rádios ajudam que isso se espalhe também. Isso vai, como que eu posso dizer? Isso vai bater de frente com um Brasil que estava tentando se industrializar, com um Brasil que estava querendo deixar de lado aquele ambiente rural. E a gente estava caminhando para um Brasil república, que deixava para trás aquela coisa mais rural, aquela coisa mais caipira. E nesse sentido, justamente o termo caipira era visto como algo ruim, como algo pejorativo, né? A gente está falando lá da década de 20, da década de 30, porque assimilar uma música que era muito tocada nas rádios com o termo caipira fazia ali, né? Representava o Brasil rural, representava o Brasil caipira, que a República queria deixar de lado, que a industrialização queria deixar de lado. E dessa forma, a gente vai ver toda essa cultura caipira, esse estilo de vida caipira, o modo de falar, o comportamento, as roupas, vão começar a ser criticadas e satirizadas na imprensa, nas rádios, na literatura. A gente vai ter personagens como Jeca Tatu, personagens de Monteiro Lobato ali, né, como Jeca Tatu do Monteiro Lobato, não o Jeca Tatu dos cinemas ali do Mazzaropi, mas que fazem crítica a esse Brasil caipira, que fazem crítica a esse Brasil rural. Então, numa forma de tentar escapar desse preconceito, a música caipira, que lembrava o universo caipira, começou a ser chamada de música sertaneja. E vai agregar ali novos instrumentos, novos temas, inclusive temas de amor, de relacionamento, no seu repertório, para tentar driblar um pouco esse preconceito. Então, agora a gente não fala mais do universo caipira, a gente fala do universo do sertão. No fim das coisas, é tudo a mesma coisa, mas uma forma de tentar sair, sabe, desse preconceito, surge, portanto, a música sertaneja. E a música sertaneja, ela vai ter vários momentos na história dela. Então, na década de 70, a gente vai ter duplas como o milionário José Rico, que vão começar a cantar a partir de um estilo de música latino-americano, que é a instrumentalização ali da música rancheira mexicana. Então, eles se inspiraram muito na música rancheira mexicana para construir as suas músicas. Na década de 80, a gente começa a ter um sertanejo um pouco mais pop, vai entrar sintetizadores, vai entrar viradas de bateria, né? Que é aquele tipo trate, tatum, tatum, da bateria ali nas músicas. A gente vai ter muitos representantes desse sertanejo mais pop, né? A gente poderia citar Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel. Quando chega na década de 80, década de 90 também, a música sertaneja começa a emplacar as trilhas sonoras das novelas, então ela alcança o horário nobre ali da televisão e faz um sucesso estrondoroso. E já caminhando ali para o século XXI, a gente vai ter o boom do sertanejo universitário, que é o sertanejo que vai se adaptando ao século XXI, que é o sertanejo que vai falar talvez ali de uma galera um pouco mais bem de vida, vamos dizer assim, não tanto sobre os causos caipiras ou aquele sofrimento do sertão, aquela angústia do sertão, mas vai mostrar um outro lugar também, né? Então a gente costuma dizer que o sertanejo universitário é o sertanejo do herdeiro, não só do herdeiro, filho do fazendeiro, mas do herdeiro também de todas as mudanças que a música sertaneja sofreu ali da década de 80, 90 para frente. Então, o sertanejo universitário ele vai trazer algumas características. Antes do sertanejo universitário, era muito comum que a música sertaneja fosse sempre cantada e tocada em duplas. E com o sertanejo universitário, a gente começa a ver
um artista cantando sozinho, a gente começa a ver bandas femininas, por exemplo. E o sertanejo universitário vai incluir outras batidas também, vai trazer uma estética mais country, do country americano, vai trazer temas mais urbanos, temas mais românticos para sua música também. Inclusive, vai trazer um estilo de música que se preocupa com a dança, que se preocupa ali em ser um ritmo um pouco mais dançante, né? E traz esse propósito de fazer as pessoas dançarem também. Então, né, a gente vai ter a música sertaneja dentre essas duas vertentes. Aquela vertente que é para a gente escutar a letra e prestar atenção na história, e uma vertente que é um pouco mais dançante. Por conta disso, fez-se necessário essa distinção do que hoje a gente chama, né, de sertanejo raiz, que é aquela produzida até a década de 90, para o sertanejo universitário, que é aquela que representa ali mais o nosso século XXI, que são as músicas que hoje, acho que eu não preciso nem dizer, mas que estão em todos os lugares. Só para a gente lembrar um pouquinho, né, quando a gente fala de sertanejo raiz, portanto, a gente fala daquelas músicas que retratam ali a realidade do sertão. Para fechar, eu gostaria de mostrar para vocês alguns desses gêneros. Alguns desses gêneros, tudo sertanejo, mas alguns desses sertanejos raízes, principalmente para a gente entender essas transições da música rancheira para a música ali do milionário José Rico. Então, a gente tem aqui a música... Deixa eu achar para a gente... Jorginho do Sertão, que é uma das primeiras músicas ali empresariadas por Cornélio Pires. Jorginho do Sertão. Ai, 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 ai. E nós dois cantando junto faz chorar dois corações. Nessa época, a música ainda tinha a batida da viola, mas ela não tinha instrumentos na música inteira. O Jorginho do Sertão. Aí eu queria mostrar para vocês também um trechinho da música mexicana, né? Essa música rancheira. Justamente para a gente ver como muitas duplas sertanejas brasileiras conseguiram adaptar esse estilo de música. Aunque tiemble ya mi palma. Se não tivesse o canto em espanhol, a gente poderia até achar que é uma música do nosso sertanejo brasileiro, né? Milionário José Rico foi a dupla que mais se inspirou assim nessa música rancheira. É hora de Vou passar um pouquinho para frente. nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela. Não tem nessa influência, assim. E para finalizar, agora de verdade, eu queria mostrar para vocês essa música do Chico Rei Paraná. A gente não vai ouvir ela inteira, mas para a gente entender o quanto esse sertanejo raiz, ele vai construindo uma história. Não necessariamente ele faz, né, com aquela frases rimadas, inspiradas em poesias, aí um refrão, aí frases desconexas. É como se fosse contando uma historinha mesmo, começo, meio e fim. Levanto escuro, calço as botinas, beijo os meninos e vou trabalhar. Pego o transporte lotado de gente, vontade ardente de logo acertar. A loteria que arrisquei na esquina, ou a Mega Sena que eu também tentei. Pobre do pobre sol, vivi de sonho e eu ponho fé no jogo que joguei. Pobre do pobre sol, vivi de sonho e
uma música muito bonita também, que eles vão contando toda uma história, né? Um começo, um meio, um fim, a partir da rima, a partir de tudo aquilo que a música pede também, né? Tem os seus refrões ali no meio, mas é uma historinha que é contada ali com começo, meio e fim. Muito bem, pessoal, da minha parte é isso. Muito obrigada para você que assistiu a aula até aqui. Nos vemos novamente na semana que vem, todas terças, às 19 horas, aqui de forma ao vivo, remota, mas ao vivo. Beijinho, espero vocês na próxima terça. Quem quiser tirar dúvidas, conversar, bater um papo durante a aula, apareça na aula ao vivo para a gente conversar. Beijos e até mais!